Eu quero falar com você sobre disciplina, mas eu não vou falar sobre o modo tradicional da disciplina, que todo mundo fala. Eu quero, neste vídeo, te trazer uma outra visão sobre disciplina. Uma visão que funcionou comigo. Uma visão diferente dessas que espalham por ali, que realmente eu apliquei e minha vida começou a mudar de forma estratosférica. Estou falando de uma disciplina que ela não vem da força. Porque a disciplina, hoje em dia, a maioria das pessoas pregam isso, é força. Força de vontade. Você saber controlar a sua força de vontade. Mas a disciplina, ela é muito mais e muito mais simples do que somente usar a força. Simplesmente se colocar dentro de uma jaula e fazer tudo o que tem que fazer, de certa forma, contrariado internamente. Eu vou falar com você sobre a disciplina que nasce de dentro para fora. A disciplina que nasce junto, de mãos dadas com o propósito. Na semana passada, eu fiz um vídeo aqui falando sobre como o esforço ele é diferente quando você tem propósito e quando você não tem. Falando de como quando você faz um trabalho diariamente, que você usa o seu propósito, que você está no seu propósito, você cansa muito menos do que quando você faz algo diariamente que não é o seu propósito, que não é a sua finalidade de vida. A disciplina, ela é literalmente a mesma coisa. Quando você se impõe uma disciplina forçada, uma disciplina que para você lá no seu âmago não faz sentido nenhum, você apenas vai sofrer. Você apenas vai ficar olhando para aquilo que você está perdendo, ao invés de olhar para aquilo que você está ganhando. E quando você só olha para aquilo que você perde, é óbvio que a disciplina vai ser muito mais difícil de alcançar. Então, vamos reformular. Vamos olhar com uma visão diferente como eu comecei a olhar. Eu tinha muito problema de começar a fazer um trabalho, de começar a lidar em algum propósito meu e simplesmente passar a falhar, passar a não fazer. Por exemplo, uma semana, em 7 dias, você concorda comigo? Eu começava a fazer em 1, 2, e de repente no terceiro dia estava descansando, ao invés de fazer o que tinha que fazer. Eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei fora, porém eu tenho meus objetivos, eu tenho meus propósitos pessoais que eu estou adquirindo aos poucos, que eu estou conquistando aos poucos. Porém, há um tempo atrás, quando eu tinha disciplina igual força, eu não conseguia trabalhar num emprego formal, normal, e executar o meu propósito fora do trabalho. Eu chegava cansado, eu não ligava para o que acontecia, simplesmente ia descansar. Ou quando começava a trabalhar no meu propósito, trabalhava durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, e o resto descansava. Por quê? Porque eu estava cansando. Porque eu chegava em casa e ao trabalhar no que eu tinha que fazer, ao estudar, ao fazer vídeos, ao escrever livros, eu cansava, eu me desgastava muito. Por quê? Porque eu não estava com o meu propósito, com o meu sentido de vida no lugar certo. E é óbvio que nunca ia desenvolver, nunca ia para frente. A partir do momento que eu entendi, de certa forma, o meu propósito, eu entendi, de certa forma, qual era a minha missão, quem eu tinha que atingir,
quando eu encontrei essa paz aqui dentro, e eu só encontrei porque eu parei tudo que eu estava fazendo e comecei a escrever o que eu sentia, comecei a colocar num caderno tudo que eu queria realmente para minha vida, e tudo que eu tinha que fazer, e tudo que eu tinha que abrir mão para poder conquistar. Quando eu consegui ter esse panorama, realmente eu encontrei a verdadeira disciplina dentro de mim. E aí eu comecei a fazer acordos comigo mesmo. Por quê? Porque eu entendi que a autoconfiança ela está inteiramente ligada à disciplina, e a disciplina está inteiramente ligada a você fazer acordos consigo mesmo. Imagina que você não é você, que você é uma outra pessoa. Quando você promete algo a si mesmo, quando você diz, não, essa semana eu vou trabalhar todos os dias no meu propósito. Essa semana eu não vou procrastinar. Eu não vou deixar para depois. Eu vou sentar a bunda no sofá, na cadeira, e vou fazer acontecer. Vou estudar, vou gravar vídeos, vou escrever, vou fazer o que for. Mas eu vou cumprir a minha meta. Quando você diz isso para si mesmo, se entendendo como duas pessoas diferentes, você tem que entender uma coisa. Quanto mais você cumprir isso que você está dizendo, quanto mais você dizer para si mesmo, caramba, eu fiz, eu conquistei, finalmente eu atingi aquilo que eu queria atingir, mais a sua confiança em si mesmo vai aumentar. Mais você vai acreditar naquilo que você está dizendo a si mesmo. Mais você vai pegar tudo para si e vai dizer, eu faço, eu consigo fazer. Porque eu tenho essa capacidade. Eu já provei a mim mesmo que eu posso fazer. Agora imagina que você está lidando com um mentiroso. Vamos trocar o cenário. Quanto mais você diz para si mesmo, não, essa semana eu vou dar duro. Essa semana não tem procrastinação. E chega na hora H e você falha, você perde tudo aquilo que você disse que iria fazer, você passa a não acreditar mais em si mesmo. Você passa a se ver como mentiroso. Você olha para si mesmo e diz, não, eu vou fazer. E lá no seu subconsciente, lá no seu pensamento de bastidor, você fala para si mesmo, que besteira, bem capaz que eu vou fazer. Eu já menti várias vezes para mim, não vai ser agora que eu vou acreditar em mim. É óbvio que vai chegar o momento que eu vou procrastinar. Mas aí você pode me perguntar, e se eu já estiver em um looping? Eu te respondo, porque eu também já estive em um looping. Um looping de eu não posso colocar uma nova ideia, eu não posso colocar um novo objetivo, porque eu vou mentir para mim mesmo. Eu vou simplesmente ignorar o que eu estou falando aqui. E isso vai ficar se repetindo. Sabe o que eu fiz? Com sinceridade, eu tirei um breve hiato. Eu fiquei durante 2 semanas sem pensar nisso, sem olhar para isso, como se eu estivesse ignorando e vivendo a minha vida pacata de antes, como se eu não tivesse nenhum objetivo, nenhum compromisso com o meu próprio crescimento. E aí chegou um ponto que eu mesmo não estava mais aguentando, que eu mesmo dizia para mim mesmo, você precisa fazer algo, você precisa agir. E com esse impulso, eu olhei no espelho e disse, é agora. É agora que eu tenho que mudar. É agora que eu tenho que fazer tudo diferente. E foi aí que eu sentei, escrevi e me entendi como eu te falei alguns minutos atrás. Eu entendi quais eram meus objetivos. Eu entendi quais eram os meus medos, o que eu teria que abrir mão. E a partir do momento que eu assimilei tudo isso, tudo começou a fazer sentido. De certa forma, o meu raciocínio ele entendeu o que eu tinha que fazer, do que eu tinha que abrir mão.
E aí nós vamos para uma outra aula, para um outro detalhe que eu quero dizer aqui para você. Muitas vezes, quando a gente fala em disciplina, nosso cérebro automaticamente foca naquilo que a gente vai perder, em tudo aquilo que a gente vai deixar de fazer, na série que a gente vai deixar de assistir, no filme que nós vamos deixar de ver, no descanso que nós vamos deixar de ter. Este não é o viés. Para você fazer a sua disciplina dar certo, para você simplesmente injetar autoconfiança, se prometendo e fazendo aquilo que você está prometendo a si mesmo, você tem que pensar naquilo que você vai ganhar. E observar de fato ativamente cada pensamento seu. Porque as pessoas acreditam, acham que elas não têm que lidar para os pensamentos. Que elas não têm que dar bola para o pensamento. Que o pensamento é uma coisa que vem e que vai. Não é assim que funciona. Cada pensamento carrega uma emoção. E cada emoção carrega uma ação. E quando você fica pensando que você vai perder tempo estudando, porque você deveria estar assistindo sua série, porque você deveria estar assistindo o seu filme, ou porque você deveria estar simplesmente descansando, você vai perder. Você vai mentir para si mesmo. Por quê? Porque você está olhando para o que você vai perder. A partir do momento que você olha para o que você vai ganhar, não, se eu fizer isso, eu vou ganhar mais intelectualidade. Se eu fizer isso, eu vou passar no concurso. Se eu fizer isso, eu vou poder ter mais ferramentas para trabalhar a minha empresa e para elevar o nível da minha empresa. Aí você está jogando o jogo para ganhar. Aí você vai poder dizer para si mesmo: coloca qualquer coisa aqui na minha frente, que eu faço, eu cumpro. Independente do que seja, eu cumpro. Tudo. A sua autoconfiança, ela vai disparar. Ela vai entrar num estado de tudo que você fizer, você vai fazer. Tudo que você disser, você vai fazer. Você já ouviu falar de que maus pensamentos atraem maus pensamentos e de que maus hábitos atraem maus hábitos? Exatamente é como funciona com a sua disciplina ou com a falta dela. Quanto mais você trabalha a sua disciplina, quanto mais você faz as coisas acontecerem, quanto mais você injeta autoconfiança dentro de si mesmo, mais você vai fazendo e mais você vai indo para o caminho certo. Porque a sua autoconfiança vai estar no lugar certo. Você vai fazer, você vai cumprir cada vez mais. Agora, é a mesma coisa que eu falei antes, da mentira. Quando você conta mentiras a si mesmo, mais a sua autoconfiança vai declinar, vai descer, vai perder o sentido daquilo que realmente deveria ser. E aí, maus hábitos trazem mais maus hábitos. E você simplesmente vai chegar a um ponto onde vai fazer tudo errado. Portanto, vai ter que chegar um momento na sua vida, e eu espero que seja depois desse vídeo, que você vai largar tudo que você está fazendo e vai realmente entrar em uma conversa interna. Você realmente vai entender qual é o seu propósito. Você realmente vai entender o que você vai ter que abrir mão, mas o que, principalmente, você vai ganhar por fazer tudo isso. Depois que você fizer tudo isso, depois que você conseguir assimilar e racionalizar todas essas ideias, aí sim você vai estar no caminho certo. Você vai estar com o objetivo, com a disciplina correta para atingir e para alcançar tudo aquilo que um dia você imaginou que você estaria procrastinando, que você estaria levando, empurrando com a barriga.
Se esse vídeo fez sentido para você, comente aqui embaixo a palavra disciplina. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, deixe seu like, compartilhe com um amigo. Até a próxima!